Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Carlos Alberto. Copom ontem confirmou que já se previa a manutenção da taxa de juros em 15% e eu quero ouvir sua análise. O resultado era esperado, né? O Jornal Valor Econômico faz uma enquete entre 120 analistas do sistema financeiro e todos eles apontavam para a manutenção da taxa básica de juros em 15%. O que estava em discussão era o que vai acontecer daqui para frente, né? Quer dizer, o Banco Central tem uma próxima reunião ainda em dezembro deste ano e depois outra em janeiro, né? Bom, e a expectativa era, se no comunicado que o Copom divulgasse após a decisão de manter os juros em 15%, se haveria algum sinal de queda de juros. E não houve, viu? A rigor não houve, porque o que o Banco Central deixou claro é que não vai subir os juros, não vai subir mais do que 15%, e isso estava mais do que esperado, né? Agora, quando que vai começar a cair a taxa básica de juros? Aí o Banco Central não deu essa pista, não. Ele disse o seguinte, que a taxa de juros mantida por tempo bastante prolongado, quer dizer, uma taxa de juros elevada, mantida por tempo bastante prolongado, é a condição para derrubar a inflação. Aí, obviamente, você vai perguntar, né? O que é um tempo bastante prolongado? Aí eles não falam. Aí eles não dizem o que é um tempo bastante prolongado. Então a gente faz conta. A taxa foi a 15% em julho. Então nós estamos desde julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, quer dizer, são já durante 3 reuniões seguidas, a taxa foi mantida em 15%. E a expectativa, e quando você olha as projeções de inflação, tanto do Banco Central quanto do setor privado, as projeções que aparecem lá no Boletim Focus, a inflação está acima da meta, a meta é 3%. Você faz as projeções, o Banco Central e o mercado fazem as projeções, e a inflação em 2027, no começo de 2027, a inflação ainda está acima da meta. Então, parece que pelo menos na próxima reunião do Banco Central, que vai ser em dezembro, não haverá a queda tão esperada, a queda de juros, né? Então ficaria a discussão para se haveria queda de juros em janeiro do ano que vem, né? Aí começaria a cair em escadinha. O mercado prevê que no ano que vem, no final do ano que vem, a taxa de juros estará em 12,5%, né? Então se prevê uma série de cortes ao longo do próximo ano. Mas começando quando? Janeiro, na reunião seguinte. Isso ainda está em aberto. Agora, o comunicado do Banco Central, Milton, Cássia, foi conservador, né? Foi conservador, falando aquela frase que eu coloquei, né? De que é preciso manter os juros altos por tempo bastante prolongado para derrubar a inflação. E isso é, digamos assim, o propósito não foi esse, mas é uma resposta ao ministro Fernando Haddad, que ainda ontem mesmo declarou que o Banco Central deveria derrubar os juros, e o ministro ainda disse que o Banco Central manteve os juros altos por pressão dos bancos. Os bancos responderam ontem, o presidente do Itaú disse que os bancos não gostam de juros altos por tempo longo, porque isso aumenta a inadimplência e dificulta a concessão de crédito novo pelos bancos. E o Banco Central deu a sua resposta ao ministro, dizendo que vai manter os 15% por tempo suficientemente prolongado. O que mostrou que o ministro Haddad cometeu um erro brutal, né? Quer dizer, ele simplesmente dizendo que o Banco Central age influenciado pelos bancos e que já deveria ter derrubado os juros, ele leva uma desconfiança na capacidade do Banco Central de reduzir a inflação. E aí exige que o Banco Central seja mais
conservador, como foi nessa reunião agora de ontem, né? E também um ponto importante a ser destacado é que o Fernando Haddad, o ministro, e o presidente Lula reclamam da alta dos juros. Eles diziam antes que o juro estava alto porque o Banco Central tinha uma diretoria bolsonarista, e agora, dos 9 diretores do Banco Central, 7 foram designados pelo Lula e indicados pelo Fernando Haddad. Então, dos 9 diretores do Banco Central, 7 são indicações do ministro Fernando Haddad. Será que os 7 se converteram e estão trabalhando a favor dos bancos e não a favor de derrubar a inflação? Quer dizer, ficou muito feia essa declaração do ministro Haddad, que levou desconfiança junto às pessoas que ele próprio havia nomeado e indicado para o Banco Central. Resumo da ópera: a taxa de juros fica em 15%, provavelmente fica de novo em 15% na reunião de dezembro e deve começar a cair no começo do ano que vem, se não houver nenhuma crise, nenhum acontecimento extraordinário. Acho que esse é o resumo da coisa, Milton. Muito obrigado, Carlos Alberto Sardenberg. Um bom dia para você. Muito bom dia, até mais. Até mais. E logo depois do Repórter CBN, nós vamos ajudar você tirando dúvidas a propósito do projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, agora tinha passado pela Câmara, passou ontem pelo Senado, que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000, alivia também a turma que recebe até R$7.350. Nós teremos aqui um especialista em imposto de renda para tirar sua dúvida sobre esse assunto. Você pode mandar perguntas para o 99911 9981 DDD 11.